Bom, é mais uma semana que começa, então nós temos o quadro da segunda-feira, o que vem por aí. A respeito de hoje, especificamente, eu vou querer conversar com os espectadores aqui do Fora de Curva a respeito de investimento. É uma questão muito preocupante aqui no Brasil, especialmente no que diz respeito ao dado divulgado hoje do Banco Central sobre investimento estrangeiro no Brasil. Vamos ver qual é o problema, qual é a solução. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, em setembro, de acordo com o Banco Central, o Brasil recebeu, em termos de investimento externo, não aquele tipo de investimento no mercado financeiro, de ações, mas dinheiro para realmente colocar dentro do processo produtivo brasileiro. O que entrou aqui no país foi apenas 3,75 bilhões de dólares, em torno de 1 bilhão a menos do que seria previsto para uma época como essa, ou que os analistas de plantão previram. Mas não vamos colocar só o dado de setembro, vamos pegar no decorrer desse ano, janeiro-setembro de 2023, frente a janeiro-setembro de 2022. Qual foi o resultado? Uma entrada de 41,6 bilhões de dólares diante de 68,8 bilhões de dólares entre janeiro e setembro de 2022. Isso significa, olha só o percentual, uma redução de 39,5%, vamos arredondar para 40%, de queda de nível de investimento, como eu falei, produtivo aqui no Brasil vindo do exterior. No âmbito nacional, a coisa não deve estar muito diferente, mas vamos pegar o dado oficial, que é esse divulgado hoje pelo Banco Central do Brasil. Gente, isso é terrível e nós temos que compreender por que esse dado, essa entrada de recursos está caindo tanto agora em 2023. E os motivos não são muito difíceis de se avaliar. Só mais uma informação para ilustrar o que eu estou falando. Esse dado de janeiro a setembro de 2023 é o segundo pior dos últimos 9 anos. Só foi superior a 2019. O que aconteceu em 2019? Vamos lembrar que iniciou-se o governo de Jair Bolsonaro, que, segundo as perspectivas lançadas até pela própria imprensa nacional, seria um governo terrível, seria uma gestão horrível, que não respeitaria direito nenhum. O que aconteceu não foi isso, mas a influência negativa daquele momento, acho que não justificava, fez com que o investimento externo caísse para 31,2 bilhões de dólares. Mas com os ânimos internacionais, diríamos assim, mais calmos em relação à gestão do governo anterior, esse investimento foi crescendo, atingindo 68,8 bilhões de dólares no ano passado, que caiu. E evidentemente essa queda, num contexto global como o atual, significa redução de credibilidade. Vamos pensar, gente, o mundo hoje é um lugar onde decisões de investimento, especialmente produtivas, são muito delicadas. Certamente, desde o final da Guerra Fria, nós nunca tivemos um ambiente político, geopolítico global tão capenga, tão delicado como o atual. Olha só, temos guerra na Europa, no Oriente Médio. Além disso, um acirramento de tensões entre as principais potências atuais do nosso globo. OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e a própria China. Gente, achar lugar para investir numa situação dessas fora do seu país, só se for um país com tranquilidade institucional e, evidentemente, um mercado consumidor minimamente satisfatório. O Brasil, nesse ambiente, em outro contexto, seria um local ideal para tais tipos de investimento, mas não está sendo. Por quê? Porque institucionalmente o nosso país não está se comportando, diríamos assim, às mil maravilhas. Olha só os últimos fatos. Primeiro, liberdade de expressão está indo para o saco. Existem muitos jornalistas, até pessoas como eu. Não estou especialmente me referindo à minha pessoa, porque eu não recebi nenhuma sanção, pelo menos até o momento, mas existem várias pessoas que tiveram sua palavra, sua livre expressão de opinião caçada. E isso não é bom sob o ponto de vista internacional. Além do mais, o governo atual tem uma postura muito mais intervencionista que os anteriores, até em relação aos primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, e isso realmente provoca temor nas pessoas, nas organizações que querem investir seu dinheiro. Outro ponto fundamental, o alinhamento brasileiro atual na questão da geopolítica internacional. Nosso país sempre foi reconhecido por um semblante de neutralidade que se encerrou a partir de 1º de janeiro desse ano. O Brasil, alinhado com
com China, com Rússia, com Irã, com Venezuela e outros amiguinhos não muito recomendáveis por conta do seu comportamento, cai em termos de credibilidade internacional, levando cada vez mais agentes econômicos com grana para investir a optarem por outros locais como Paraguai, México, outros países que apresentam maior estabilidade institucional e também, como eu falei antes, mercado consumidor promissor. Como é que nós podemos fazer para recuperar investimentos externos tão importantes para uma economia em desenvolvimento como a brasileira? Olha, simples. Primeiro, no âmbito político, restabelecer o equilíbrio entre os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, uma coisa que está muito fora dos esquadros ultimamente. Depois, fazer valer efetivamente a Constituição Nacional. E, finalmente, no âmbito dos mercados, que é uma coisa fundamental, deixar muito claro, demonstrar, na verdade, uma plena capacidade, uma plena disposição de cumprir contratos, não fazer intervenções malucas, tanto em termos tributários como em ações de intervenção no próprio mercado. Isso aí, gente, está detonando o potencial de investimento do Brasil, não só em termos externos, que eu estou tratando dos indicadores agora, como na própria formação bruta do capital fixo aqui do país, que é a taxa de investimento total na economia do país. Então, gente, esse é mais um indicador que mostra que a condução da política econômica do Brasil e também institucional, vamos admitir, não está indo lá às mil maravilhas e sugere que para atrair mais recursos de fora, aumentar esse investimento externo, temos sim que dar segurança institucional. E isso não é da boca para fora, e sim a partir de fatos, a partir do cumprimento de regras pré-estabelecidas. Então vamos agora para o quadro O que vem por aí. Na terça-feira deve ser fechado o balanço orçamentário do país de janeiro a setembro desse ano. Vamos lembrar que de janeiro a agosto nós tivemos um déficit muito elevado de 106 bilhões de dólares. Esse prejuízo deve diminuir por quê? Por conta do chamado resgate do PIS/PASEP, que é um benefício da União aos trabalhadores disponibilizado para saque, mas pela informação que nós temos, esse dado foi bem menor do que o imaginado por conta da não retirada desses recursos, na sua maior parte. Talvez isso tenha ocorrido por falta de publicidade a respeito da data de saque, realmente não sei, mas o fato é que terminou o prazo para sacar esse recurso no último sábado, dia 5 de novembro, e ficou dentro do caixa da União, foram esquecidos em torno de 25,5 bilhões de reais relativos à provisão feita em setembro. E isso, é claro, vai pender favoravelmente ao balanço orçamentário de setembro, que deve ter um superávit no mês, e, portanto, reduzir o estoque de déficit no acumulado do ano para alguma coisa em torno de 70 bilhões, 65 bilhões de reais. Mas lá em outubro, não havendo essa provisão, certamente a despesa pública vai superar a receita e o déficit vai aumentar, a previsão de que chegue até o final do ano a patamares superiores a 140 bilhões de reais, se não for maior ainda. E na quarta-feira o IBGE deve divulgar as vendas do comércio varejista brasileiro referentes ao mês de setembro. A previsão dos analistas de plantão é uma alta de 2,4% em relação a setembro do ano passado, dado esse que eu acho bastante questionável, até fiz um trabalho mais amplo no mês passado a respeito das vendas do varejo, mostrando que se em quantidade a comercialização está aumentando, em termos de valores, ou seja, o faturamento das empresas do comércio está caindo. Então está ocorrendo uma mudança no mix de vendas, especialmente das lojas de bens duráveis. Isso vem provocando uma desaceleração, para não dizer uma piora geral no desempenho do comércio brasileiro. E isso deve ser verificado novamente em relação ao mês de setembro, o que nós vamos confirmar na quarta-feira. Na quinta-feira, saímos aqui do Brasil, vamos lá para os Estados Unidos, onde eles vão fazer mais um daqueles relatórios de pedidos iniciais de seguro-desemprego que avalia a quantas anda a atividade econômica norte-americana. Segundo as projeções dos analistas de lá, há uma perspectiva de 215 mil novos pedidos, o que está em linha, está em coerência com o que vem acontecendo nas últimas semanas e meses por lá. Esse dado se torna especialmente importante porque na semana passada houve um bafafá, um fuzuê nos mercados financeiros norte-americanos e até brasileiro, por conta de indicativos de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos estava desacelerando, estava em desaquecimento. Se for confirmado isso nas próximas semanas, esse dado desta quinta-feira é essencial para a gente ter uma pré-avaliação, pode significar sim
problemas na maior economia do mundo. Mas como eu tratei há alguns dias a respeito da competição de crescimento econômico entre Estados Unidos e China, eu não acredito realmente que o mercado de trabalho norte-americano vai se desacelerar de maneira tão grave assim. Alguns segmentos da economia se enfrentam problemas, mas o dado mais sólido que nós temos é do PIB do terceiro trimestre, que cresceu mais de 4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, acredito que se houver um tombo no mercado de trabalho dos Estados Unidos, ele seja alguma coisa casual de 1 ou 2 semanas, não mais que isso. E, finalmente, na sexta-feira, vai ser divulgado pelo IBGE a inflação oficial brasileira de outubro, o IPCA. A previsão dos analistas de plantão é uma alta inflacionária de apenas 0,25%, 0,23%. Nesse ponto, eu considero que eles não estão desprovidos de razão mais uma vez, mas, por outro lado, eu considero que a situação da inflação brasileira, analisando grupo a grupo, não é lá muito estável, não. O que tem determinado percentuais baixos de alta de preços é exatamente a deflação dos alimentos, que deve estar em seus períodos finais, nas últimas semanas. Um outro fator positivo é a queda do preço do petróleo no mercado internacional, por conta de uma acomodação das especulações em torno da guerra no Oriente Médio entre Israel e esses grupos terroristas, como Hamas, especialmente Hamas. Mas o que me chama a atenção aqui no Brasil não é a questão imediata da inflação, mas sim os efeitos do déficit público, emissão monetária, sobre os preços em geral. E aí nós vamos analisar esse fator na sexta-feira, descartando especialmente alimentos, para ver se existe realmente alguma aceleração, existe já uma influência desse déficit público no âmbito da aceleração de preço dos outros bens de consumo. Isso, a meu ver, é o mais fundamental para nós analisarmos a questão do IPCA, a inflação brasileira, na próxima sexta-feira, quando sair o indicador. Gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam. Like e compartilhamento desta película com essa rede de contatos. E as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Desejo uma excelente semana a cada um dos que me assistem. Um forte abraço. Até breve. Tchau, gente.